amigos, cheguei de uma viagem boa, saudade de todos vocês, e na minha chegada eu recebi muitos votos de boa viagem, votos de bom regresso. Eu não sabia que era tão querido assim. Se eu fosse até interesseiro, eu ia até me candidatar a deputado, porque pelo número de congratulações que eu recebi, eu estava eleito. Mas isso não é o caso. E eu vou aproveitar essa minha viagem, vou contar para vocês a razão dessa viagem, e sobre dois fatos muito graves que eu tomei conhecimento. Um eu já sabia, mas eu estava esperando o momento certo para levar ao conhecimento de vocês que diz respeito a uns livros que foram queimados, livros da cultura, o Universo e Desencanto que foram queimados. E outro é com relação à propaganda. A propaganda está um pouco estranha, essa propaganda, porque o pessoal está fazendo a propaganda totalmente prejudicial à própria obra. E os que fazem a propaganda boa, e as pessoas se interessam em querer comprar o livro, não encontram livro, não tem livro em lugar nenhum. E agora? Mas, vamos lá. Essa viagem que eu fiz, eu posso adiantar a vocês o seguinte: teve razões para me fazer essa viagem. Uma das razões eu não vou contar porque é uma questão pessoal. E as outras interessa a todos vocês. Que inclusive eu vou até antecipar uma coisa aqui. Eu recebo muito pedido para que eu coloque no ar as 3 fitas que eu tenho gravadas com o velho, quando o velho gravou e me deu, quando ainda era o sítio dele, antes de virar retiro. Ele ainda morava em Belford Roxo. Quando fui eu, ele e o filho dele que faleceu, o Atílio, fomos lá, ele foi lá me mostrar um sítio que ele estava construindo para a família, para ele descansar. E eu fiquei embaixo de uma árvore lá, e já acontece para vocês, ele pegou o gravador e gravou bastante coisa. E muita gente fica me pedindo. Ali tem coisas que eu não posso revelar. A maioria das coisas eu não posso revelar. Algumas coisas, nas fitas que eu já gravei, tem 40 e poucas fitas minhas aí no YouTube. Algumas coisas eu já soltei, assim por alto. Porque tem coisas ali que não dá para revelar. Se o pessoal não está entendendo a obra nessa linguagem tão simples, tão coloquial, tão fácil de ser interpretado, o pessoal como é que vai entender o que o velho falou naquela fita? Eu vou dar só um exemplo, só en passant assim para vocês, não vou falar mais nada. Durante a gravação, ele estava falando, porque só ele falou, eu só fiz uma pergunta e ele falou durante 3 horas. Eu perguntei ele quem é o senhor e ele desandou a falar, e eu fiquei só gravando. Ele, em determinado momento, que ele está falando sobre evolução, sobre nós evoluirmos através da cultura racional, naquela época não se falava cultura racional, através da leitura do estudo da obra, atingirmos o estágio de imunizado. Então ele falou, vocês para serem imunizados, vocês sendo imunizados, vocês vão ter o poder, vocês vão ser iguais a mim. Vocês vão ter o poder que eu tenho. Então, Edgar, estude, leia bastante. Para você fazer isso, quer ver? Olha aquele pássaro, olha, presta atenção que eu vou falar a vocês, nunca falei isso, mas também só vou falar essa parte. Tinha um passarinho, que ali tinha uma plantação de aipim, onde a gente estava sentado, embaixo de uma jaqueira, tinha uma jaqueira, então tinha um passarinho pulando para um lado e para o outro. Está vendo aquele passarinho lá? Aí eu olhei e ele falou assim, presta atenção. Aí falou para o passarinho assim, vem cá. O passarinho ficou pulando e falou, eu estou te chamando, vem cá. O passarinho ficou pulando para lá. Daqui a pouco ele falou numa língua estranha e fez assim. O passarinho veio e pousou na mão dele. Olha o poder desse homem.
Aí ele conversou, ele falava em português comigo e falava pro passarinho. Ele mandava o passarinho, vai até ali e volta. O passarinho ficava. Aí ele falava numa língua estranha, que só ele sabia. O passarinho saía e vinha na mão dele. Então vê o poder, a força desse homem. Entendeu? Ele falava o passarinho cantar, o passarinho não cantava. Aí ele falava numa outra língua, o passarinho começava a cantar na mão dele. Quer dizer, então tem certas coisas que ele fala nessas fitas, eu não posso revelar. Infelizmente eu não posso. Pode ser no futuro eu poderei revelar. Mas essa minha viagem, eu vou explicar para vocês. Vocês já devem ter percebido na obra, quase todos os livros têm determinado momento que o racional diz assim: vocês não conhecem aí embaixo, já querem conhecer aqui em cima? Você já leu isso, não já? Vocês ainda nem conhecem aí embaixo, querem conhecer aqui em cima? Então, o racional ali está dizendo o seguinte: não é que ele não queira falar como é lá em cima. Mas não adianta você não se conhecer, não conhecer o local onde nós vivemos, não saber o que nós estamos fazendo aqui, como estamos fazendo, o porquê de tudo que nós fazemos aqui. Como é que a gente vai conhecer? Para que conhecer lá em cima? Vai ficar perdido. Ele, inclusive, quando diz isso, ele está nos orientando a estudar, a se conhecer. Porque tem muita gente que pensa que se conhecer, que já se conhece. Abriu o livro, eu vim do mundo racional, me deformei, agora vou ler o livro, vou estudar e já estou ligado. Tem gente que diz que está ligado, aquele guru lá diz que é ligado, que já está ligado ao mundo racional. É um monte de besteira que ficam falando que ninguém sabe nada. Então, a gente tem que se conhecer. Eu pergunto a esses que tem uma lição aqui, ó. O primeiro volume já está todo desfalhando. Ele diz assim: a vida, na advertência, a vida e a organização dos seres orgânicos são de uma forma tal que os seres orgânicos fazem confusões com a vida. Olha aí, a primeira pergunta que eu faço: vocês sabem o que é a organização dos seres orgânicos? Sabe o que é os seres orgânicos? Sabe o que é a vida? Tem que estudar, a gente tem que estudar, a gente tem que saber isso, saber o que é a vida, o que são os seres orgânicos, como é essa organização para se confundir com a vida, se entrelaçar com a vida. Então existem muitas coisas que nós temos que ainda estudar. Uma delas eu aprendi com o velho. Vocês já pararam, nós temos até uma questão de hábito, de educação. A gente olha para o nosso pai, a gente só tem a imagem do nosso pai, da nossa mãe, como adultos. Porque nós nascemos, já encontramos eles adultos e fomos criados, vivemos com eles adultos, envelhecendo ali com a gente. Vocês já pararam para fazer um exercício, uma reflexão sobre nossos pais, jovens, crianças? Você já tentou imaginar seu pai brincando, como é que ele devia ser? Ele na escola, com os colegas dele, jogando a bolinha dele, ele rapaz com os amigos, tomando cerveja, a nossa mãe também, criança. Porque nesse momento que a gente começa a fazer esse exercício, a gente ativa uma rede de energia que vocês são incapazes de imaginar. Porque essa energia que cobre, essa teia, essa rede de energia que cobre o planeta, ela é fundamental para a nossa evolução dentro da cultura racional. E para nós nos conhecermos. Pense bem sobre os nossos pais. Eles jovens, rapazes, uma moça, um rapaz, as fantasias, os desejos, os sonhos deles. Tira por nós. Os amores, as tristezas, as lágrimas, os sorrisos que eles viveram. Então nós
quando nós fazemos isso, nós ativamos essa teia de energia. Eu estou dizendo isso pelo seguinte, vocês conhecem, vocês devem ter conhecido, de vez em quando aparece documentário na televisão, principalmente de animais. Tem um lagarto, ele tem mais ou menos assim 20, 25 centímetros. Ele corre nas duas patinhas de cima aberta, tem uma espécie de uma asa embaixo da... Já viu isso? Ele correndo? Aquele lagarto ele tem no máximo 25 centímetros, quer dizer, isso assim. Ele nasce numa toca de uma determinada árvore. Ele com aqueles 25 centímetros, ele briga com uma sucuri de 5 metros. Sucuri dá o bote, pega aquele, pula para lá, ele pula para lá, ele é muito rápido. Ele sobe numa árvore correndo, ele aparece na televisão, às vezes ele sobe na árvore correndo, aí voa e se para no outro, no tronco da outra árvore. Então a sucuri pula e pula para cá, pula para lá, pula para cá. Quando ele está cansado, ele foge da luta, corre para dentro da floresta, vai lá na toca da árvore onde ele nasceu, a árvore que ele nasceu. Ele morde a raiz da árvore, volta e mata a sucuri. Olha aí. Olha a aula que a natureza está dando. Ele com aquele tamaninho. Por que ele não morde outra árvore? Hein? Porque tem que ser aquela em que ele nasceu. Ele morde a raiz, aí volta lá e vai lá e mata a sucuri. Por quê? Porque a nossa raiz não é acaso. Eu nasci na Bahia. Você nasceu? Rio. Aqui no Rio. Qual bairro? Irajá. Irajá. De vez em quando é bom ir em Irajá. É como você volta a sua raiz. Quando você volta a sua raiz, você se abastece de energia. Você fica mais forte, você se sente mais forte. Então essa minha viagem foi por isso. Por quê? Como eu disse, teve duas razões, mas eu só vou contar uma, que é essa. A raiz da humanidade é na África. A África, na época do contingente de Pangeia, a África era unida às Américas. E ali uma primata deu origem a 2 filhos. Um dos filhos originou os chimpanzés. O outro filho originou o Homo, que era o que veio, a Australopiteco, foi evoluindo, chegou ao Homo sapiens, chegou ao homem. Não venha com aquela, muitas vezes, eu vou até adiantar antes que alguém fale, nas 21 eternidades, isso aqui também é outra coisa que tem que ser, não é para ficar falando sem entender, não, isso aqui é fundamental, essa parte racional, que o guru mandou tirar dos livros, inclusive, ele que diz assim, mas no terceiro degrau, neste progresso já no fim da extinção daqueles corpos. Não era seres humanos, não era animal racional nenhum. Aqueles corpos que estão, a extinção daqueles corpos, eram aqueles que vinham se deformando. Por quê? É muito simples, isso aqui para vocês entenderem, eu vou ver aqui qual é a eternidade em que surgiram as estrelas. Porque você quer ver aqui? Aqui, na 8ª eternidade, as virtudes começaram a se reunir, as virtudes da planície e da resina, veio aí a origem das estrelas. Quer dizer, não podia ter ser humano antes das estrelas. Por quê? Porque são as estrelas que abastecem o universo de oxigênio. E o homem sem oxigênio ele não vive. É uma questão simples. Então esses corpos anteriores às estrelas eram outras coisas. Aqui nessas 21 eternidades, vocês vão ver que os primeiros seres foram feitos de minerais. Depois dos minerais vieram os vegetais, até que veio o ser humano, há 4,5 milhões atrás.
Porque essas 21 eternidades tem 13,5 bilhões de anos. O ser humano, o Homo sapiens, nós, seres humanos, existimos no planeta Terra há 4 milhões e meio de anos. Isso está cientificamente provado. Eu não falo de orelhada. Até que se alguém quiser, procure ler o livro Homo sapiens que vai ver. Entendeu? Então, há 4 milhões e meio que nós existimos, que é o que o Racional diz aqui, nos 21º eternidade. Neste progresso foi que nasceram os primeiros passos que aí estão. Ele está dizendo aqui, na 21ª eternidade, que surgiu o homem. Tem 4 milhões e meio. Entendeu? Então, a África é a nossa raiz, a raiz da humanidade. Então, ir à África, você se reabastece muito de energia. Muito de energia. E eu, quando saí de lá, eu fui a... Eu fiz 2 passeios, mas depois o mais importante, para passear, mas o que eu fui a nível de estudos racionais, eu fui à Itália. Por que eu fui à Itália? Porque na Itália nasceu minha avó. Fui lá na fonte dela, que foi a energia dela que chegou em mim, que eu passei para o meu filho, que nós só aprendemos isso. Então ela nasceu na cidade de Perugia. E por uma feliz coincidência, ali nasceu um dos maiores homens, maiores espiritualistas. Para mim, depois do seu Manel, a nível de espiritualismo que existiu no mundo foi ele, chamado Pietro Baldi. Pietro Baldi foi um grande. Quem não leu, quem lê a Grande Síntese, que é a obra principal dele, ele tem vários livros escritos. Quem lê a Grande Síntese vai entender com mais facilidade a cultura racional. É como se fosse o estudo primário, secundário, para chegar na cultura racional, que é a faculdade. A Grande Síntese ele escreveu entre 1932 e 1935. Interessante, quando ele terminou em 1935, ele falou: tem que ir para o Brasil. Ele recebeu ordem espiritual de vir para o Brasil, porque ele disse que no Brasil seria o berço do mundo, a salvação da humanidade estaria no Brasil. Ele não falou em cultura racional, não falou nada. No outro dia eu ouvi dizer que ele anunciou o universo e desencanto, ele não anunciou nada. Ele falou que a força espiritual do mundo estaria no Brasil. E ele veio para cá e morreu aqui em 1972. Mas tem aí a fundação, Instituto Pietro Baldi. Vocês podem adquirir o livro. Se alguém gosta de estudar, gosta de ler, eu recomendo a Grande Síntese do Pietro Baldi. E a minha avó, por uma feliz coincidência, nasceu na mesma cidade dele. Então eu fui lá naquela fonte dela. De lá eu fui para a Espanha, que é minha avó por parte de mãe. E na Espanha nasceu o meu avô por parte de pai. Meu avô por parte de pai era espanhol e minha avó por parte de pai era japonesa. Olha que mistura desgraçada que tem no meu sangue. Era japonesa. E meu pai era baiano. Entendeu? E do lado da minha avó, o meu avô era cafuso e minha avó era italiana. E a minha bisavó era africana. Ela era escrava, foi escrava aqui, era africana, eu já contei isso aqui, era uma escrava valente, devia ser muito bonita, que acabou se juntando com um índio. E entre os filhos que ela teve, um deles foi meu avô, veio a ser meu avô, que casou com uma... Casou não, eles se juntaram. Naquela época no interior da Bahia não tinha casamento. Ela gostou, vai, pega e carrega, tanto que eles fugiram. E tiveram 5 filhos, um deles foi a minha mãe. Então eu aproveitei essa viagem e fui na fonte de cada um que me deram a vida. E terminei na minha terra, onde eu nasci, que foi na Bahia. Cheguei no sábado, um pouco da manhã em casa, e fiz essa viagem de abastecimento de energia. Eu recomendo todo mundo, se vocês puderem ir ao local,
seria ótimo. Mas se não puder ir, vão através dos livros. Leiam sobre a África, leiam sobre o estado onde vocês nasceram, leiam sobre a cidade que vocês nasceram. Que você ali, vocês mexem, porque tudo é energia. No livro Universo e Desencanto não está energia racional? Não está? No livro sobre a África está a energia da África. Tem um livro aí que eu recomendo, O Destino da África. Um livro é grosso. Se vocês gostarem, quem gosta de ler, não vê grossura de livro. Entendeu? Então eu recomendo. Então, não pode ir pessoalmente, vai através da leitura, mas mexam com essa teia de energia. Mexam com essa teia de energia. Porque muita gente está lendo o livro de uma forma muito individual. Ninguém olha para o seu próximo. Ninguém olha para o seu semelhante, para o seu irmão, para o seu amigo. Olha, o próprio Racional diz, durante a obra, que nós devemos não querer ao próprio próximo aquilo que nós não queremos para nós. E que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Vocês já pararam para pensar o porquê disso? Olha, sinceramente, eu não estou querendo ser melhor do que ninguém, não. Eu estou fazendo um desabafo para você. Eu não estou dando aula, porque eu não posso dar aula porque eu não sei nada. Eu sou estudante igual a todos vocês. Eu estou desabafando. Entendeu? Não sou melhor do que ninguém, não. Mas será que vocês já pararam para examinar o porquê que o racional diz isso? Não queira para o próximo aquilo que você não quer para você e ame ao próximo como a si mesmo. Eu vou deixar para explicar isso daqui a pouco, porque eu vou falar sobre a propaganda e eu vou fazer um desenho para vocês. É sobre essa questão de universo e terra. E nesse momento eu volto a tocar nesse assunto e eu vou falar para vocês. Mas voltei, já estou aqui, saudoso, muito feliz e muito até emocionado com as palavras de carinho, os votos de felicitações que eu recebi, os milhares de pessoas, milhares. Eu me reelegi. Vou dizer para vocês, se eu me candidato a deputado federal, eu estava reeleito. Se todo mundo nas 3 páginas que eu tenho, se todos que me desejaram tantos votos me votassem em mim, eu estava eleito. Mas nessa eu não entro, porque eu aprendi quando era garoto que quem com porco se mistura, fala ela come. Então eu não vou me misturar nessa podridão que é a política brasileira. Infelizmente é uma podridão.